Walter Feldman, é um prazer falar com você mais uma vez. A gente conversava muito naquela época do seu trabalho na CBF. O que aconteceu, na verdade, com a seleção brasileira? Você consegue identificar um momento em que a seleção perde aquela... Nós que somos um pouquinho mais velhos, a gente lembra, a gente parava de fazer as coisas para ouvir a convocação. Hoje até aconteceu um pouquinho isso. Mas onde o Brasil deixou escapar essa ligação com o povo, essa coisa de a seleção para tudo? Hoje tem jogo que as pessoas nem sabem que existe. Eu acho, Flávio, tem vários fatores aí. Primeiro, porque o futebol mundial mudou. E o Brasil provavelmente não acompanhou a velocidade incrível, particularmente trazido pela Europa. E houve, pelos meios de comunicação, hoje o acesso a qualquer jogo de futebol em qualquer lugar do mundo é perfeitamente possível e facilitado. Então, a sociedade brasileira, como a sociedade mundial, começou a acompanhar o futebol do mundo, não apenas aquela informação que a gente tinha no nosso período, só com os jogos do Brasil e diretamente acompanhando aquilo que é, na minha avaliação, o nosso maior patrimônio internacional, que é a seleção brasileira. Eu diria que o futebol foi o grande orgulho do Brasil, hoje já não é mais. Nós ficamos um pouco no passado, na história, na lembrança, no resgate das memórias dos grandes jogadores, que ainda nós temos muito. E a culpa é de quem? Eu acho que tem vários fatores. Primeiro, a exportação precoce, né? A exportação precoce dos grandes jogadores brasileiros fez com que eles fossem perdendo características nossas, tropicais. Eles incorporaram muito as características lá da Europa. Então, a identificação desses jogadores conosco é uma identificação pelo seu nascimento, eventualmente pela sua origem, pela sua família, e na época só daquele momento. Ou seja, eles vêm para os jogos quando são convocados e voltam imediatamente. E é evidente que essa relação, quando havia no passado, ela tinha uma dinâmica própria, uma história de vida que fazia com que aquilo se refletisse no seu próprio desempenho em campo. E também a questão da tecnologia. Eu acho que nós trouxemos tecnologia, hoje tem muito do ponto de vista da força física, das transformações musculares. Hoje, algo que a neurofisiologia trouxe com muito avanço, as questões genéticas, que nós temos avanços também, mas eles não são comparáveis àquilo que existe lá fora. Há uma profissionalização no futebol mundial que, na minha opinião, o Brasil não acompanhou. As gestões, as administrações, particularmente dos clubes, não acompanharam a modernização que, particularmente, os times europeus também fizeram. E nós perdemos essa identidade social, popular, de acompanhamento da torcida. Já não existe mais, como o Flávio falou, ou seja, não existe mais essa identificação. Existe uma identificação com clubes europeus, Real Madrid, Barcelona, os times ingleses, onde a própria criança já se identifica, às vezes, mais rapidamente do que o seu próprio time brasileiro. Vitor Guedes. Prazer entrevistar você, Walter Feldman, estar com colegas aqui que eu já dividi tantas coberturas e bancadas, histórias que eu não vou contar aqui para não cair a transmissão no ar. Acho que o Feldman já está acostumado com histórias, bastidores complicados. Você fez um cenário aí de alguns problemas do futebol brasileiro. Uma parte do problema eu acho que não é culpa nossa e não tem solução, que é a globalização e a economia. O futebol está inserido no contexto, a economia brasileira, o cenário brasileiro, vale para outras áreas, vale para o futebol. Mas o que cabe à cartolagem... a época que o Flávio citou, da seleção áurea, que eu era moleque ainda, os clubes não competiam com a seleção brasileira. Eram sócios da seleção brasileira. Era um orgulho para o Santista ter o Pelé, para o Botafoguense ter o Newton Santos, para o Corintiano ter o Rivelino, para o Colorado ter o Falcão, até os começo dos anos 80. A partir do momento que a seleção prejudica o time que o cara torce apaixonado, tira o cara, devolve machucado, ou compete no mesmo dia com o jogo, você não acha que essa parte dava pra gente fazer melhor, essa parte que cabe à nossa direção da CBF, dos clubes, não fazer a CBF ser concorrente dos clubes? Eu acho que esse é um problema que está na nossa alçada, no nosso guarda-chuva e não é feito nada. Eu acho que esse é um tema muito interessante que... Por exemplo, quando nós assumimos lá na direção da CBF, nós fizemos um grande debate nacional sobre todos os nossos problemas. Eu me lembro, nós fizemos uma comissão de reforma do futebol brasileiro, onde havia essa discussão das competições,
papel da seleção, da arbitragem, da formação da juventude para poder trabalhar no futebol. E nós identificamos muito isso, realmente um conflito entre o interesse dos clubes e o interesse da seleção. Eu acho que nós não construímos isso ainda. O atual presidente da CBF, ao tomar posse, ele dá um primeiro sinal de redução dos estaduais. Eu me lembro, toda a imprensa brasileira defende que os estaduais sejam mais enxutos, para que possa haver uma competição nacional de maior vigor, de maior presença, de tal forma que a gente reconheça que a maioria dos campeonatos estaduais perderam força. Ou seja, não há muitas vezes campeonatos estaduais que haja um interesse de transmissão, não há interesse econômico. O futebol é uma atividade empresarial. Se nós não compreendemos isso, a gente vai ter dificuldades em dar a dimensão como a Europa particularmente conseguiu, transformando como um fato de caráter econômico, de representação, inclusive no PIB dos países, muito relevante. Por exemplo, no Brasil, o PIB do futebol é 0,7 no máximo. Nós fizemos essa análise quando lá estivemos num trabalho juntamente com a Ernst Young. Na Europa, equivale a 2% do PIB desses países. Mais do que o dobro, né? Imagina o significado disso. A gente lutava para chegar a 1%, mas chegava a 0,7%. Envolve 150 mil trabalhadores, envolve já bilhões, mas que a correspondência do PIB é bastante inferior. Então, eu acho que tem a questão de compreender a dimensão econômica e nós temos que reduzir, como você bem analisou, esse conflito entre seleção e clubes, que é fato. Antigamente, um jogador de um determinado clube ser convocado era um orgulho para o clube e dava uma dimensão na representação que tinha para o clube também. Hoje, pelo contrário. O senhor fica louco, pede para me chamar. Eu me lembro do Flamengo, do Palmeiras, quando lá estivemos, discordando da convocação. Trabalhavam contra a convocação. Então, é relevante essa sua observação. Você acha que esse é um movimento também que acaba atingindo outros esportes? Porque quando a gente acompanha, vamos supor, os torneios internacionais relacionados a esportes como o voleibol, por exemplo, a gente tem visto vários jogadores mencionando que não vão participar da seleção, querem descansar a mente, querem descansar o corpo. A gente viu isso acontecer recentemente agora na convocação da seleção italiana. Aqui no Brasil também alguns jogadores e jogadoras já disseram que não vão participar, mesmo com sinalização dos técnicos. Você acredita que os jogadores hoje queiram focar mais na atuação nos clubes, porque seriam os clubes nos quais os salários são pagos, os meses são vividos e para os quais a dedicação deveria ocorrer 100%? Eu não tenho a menor dúvida. Como aquele economista fala, né? O que decide muitas vezes é a economia. Ele até é meio agressivo, dizendo a economia é estúpido, né? Para que a gente compreenda que, na verdade, a essência do sistema é econômico. Quando o jogador é convocado para a seleção brasileira, qual é o ganho do clube em relação a isso? Ele só tem perda. Como você mesmo disse, ele volta machucado, é um período onde o clube não tem os resultados financeiros desejados e a CBF não paga por isso, paga para o jogador, mas o clube, evidentemente, que tem a sua perda. E o clube hoje, a gente acompanhou muito o fair play financeiro, as dificuldades de sobrevivência, as dívidas dos clubes são cada vez piores, alguns deles insolúveis, a gente sabe disso a curto prazo. Então, é evidente que isso causa lesões econômicas em relação a qual o futebol não pode mais sobreviver.